Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Como você está? Tudo bem? Eu tô joia, tranquilaço aqui, pronto e preparado para mais uma aula de História super top sobre os presidentes da nova República. Que joia, né? Que legal. E aí, tem esse monte de presidente aí na tua tela? Ó. Quero começar essa aula te perguntando aí, lembra o nome de todos eles? Hã? Vamos lá? Vamos falar um por um? José Sarney, Itamar Franco, Lula, Temer, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Vana Rousseff e Jair Messias Bolsonaro. Lembraria de todos se fosse para você falar? Que joia, não é verdade? Então estamos chegando, pessoal, com a história muito próximo de nós, né? Isso é muito legal. Nós estudamos aí, ó, todos os períodos de presidentes na história do Brasil. Estudamos os imperadores, estudamos os militares que governaram o Brasil, né? Estamos chegando agora cada vez mais perto de nós, cada vez mais próximos de nós, e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua mentalidade. Vai mudar a sua maneira de enxergar a política, porque a partir de agora você sabe como as coisas aconteceram no Brasil. Você sabe quais foram os processos que se desenrolaram para que nós chegássemos no atual momento político que nós estamos vivendo. Muito bem? Você já conhece a história de muitos dos presidentes da República que foram extremamente influentes dentro desse processo. Muito bem? Pessoal, Nova República. Por que Nova República? Porque tem uma república lá atrás que foi velhinha, né? Já falei isso para você nas aulas anteriores. Tá? E esse processo republicano, ele foi interrompido algumas vezes na nossa história. Tá? A primeira vez que o processo republicano ele é interrompido, tá, da República Velha foi ali na Era Vargas. Tá? Então, de 1889 ele vai até 1930, aí Vargas interrompe e fica 15 anos no poder. Aí começa o período populista. Tá? E esse período populista ele vai ser interrompido em 1964 até 1985, quando inicia uma nova fase do processo republicano brasileiro, que nós vamos chamar de Nova República. Tranquilo? Então, só para você se colocar assim no ambiente, para você entender quais são os períodos que a gente está falando. Tá, meu professor, eu não era nem nascido. Eu também não era nem nascido na maioria deles. Esses que estão aí na tela, ó, eu passei por todos eles. Passei por todos eles, tá? Desde antes do José Sarney. Antes do José Sarney era o Maluf, que era militar, e eu passei pelo Maluf ainda. Eu nasci em 1975. O Maluf ele entrou em 1974, tá bom? Então acompanhei muito vividamente o governo do senhor José Sarney, tá? Eu tinha ali 10 anos de idade nessa época. Acompanhei o governo do senhor Itamar Franco e do seu ministro Fernando Henrique Cardoso, que foi o articulador do Plano Real. Passei por Fernando Collor de Mello, que foi um desastre o governo dele, e nós vamos falar sobre isso. Depois pelos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, depois pelos 8 anos de Lula, depois pelos 8 anos de Dilma. Não deu 8, Dilma, né? Dilma foi menos, porque ela foi impeachmentada, e teve o Michel Temer, e logo após Michel Temer, por Jair Messias Bolsonaro, que é o governo que nós estamos tendo agora, não é verdade? Tá joia, pessoal? Então vamos lá, vamos caminhar, tá? Então, como é que foi o governo do Sarney? Tá? O primeiro presidente depois de 21 anos de governo militar. Tá? Então, vai morrer Tancredo Neves, um dia antes de assumir, morre Tancredo Neves. Então, assume José Ribamar Sarney. Isso vai ser de 1985 até 1990. Essa foto aí ela já é mais atual, tá, pessoal? Eu não achei uma foto antiga legal para colocar, coloquei essa daí mesmo, tá joia? Então, vai acontecer o que durante o governo dele? A Constituição Cidadã de 1988, ela vai ser instituída, né? Porque como mudou o regime de governo, tem que mudar também a Constituição, tá? E vai acontecer algumas outras coisas, tá ok? Esse camarada vai tentar conter a inflação e ele não vai conseguir. Tá? Não vai conseguir. O governo dele vai ser um governo marcado por crises enormes. Tá? O governo dele vai ter uma popularidade baixíssima. O povo queria matar esse cara na época. Tá? Porque os produtos aumentavam de preço toda hora, todo dia. Toda hora os produtos aumentando de preço e ele não estava nem aí para a hora do Brasil. Entendeu? Porque era o momento que o Brasil estava vivendo, tá bom? Mas depois disso, como eu já falei na aula anterior, ele foi eleito senador várias vezes pelo estado do Maranhão. Tá? Já está com quase 100 anos aí, tá sempre no poder.
Tranquilo? Então vamos lá. O governo de José Sarney, 1985 a 1989. Crise econômica terrível, corrupção, até a tampa de corrupção. Tá? E ele teve diversos planos econômicos. Antes do José Sarney, a nossa moeda era o cruzeiro. Em José Sarney, ela virou cruzado. Ela vai mudar de novo depois, para ser cruzado novo. Depois ela vai mudar de novo para cruzado real. E vai mudando, 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 até que um dia ela virou real. Tá bom? Então, foi em 1987 que o governo disse que não vai pagar mais a porcaria da dívida externa. Tá? E juros altíssimos acabaram correndo aí e o Brasil ficou cada vez mais endividado. Então, esse aí foi o legado do cidadão senhor José Ribamar Sarney, mais conhecido como José Sarney. E não tem nem Sarney no nome do cara, hein? Não tem, no nome dele de verdade mesmo não tem Sarney. É um nome meio que artístico, assim, que ele escolheu para ele. Bom, pessoal, então esse aí foi o governo dele, tranquilo? De boa, né? Acho que deu para entender mais ou menos como é que foi, tá bom? Então, o segundo cidadão foi esse cara aí, ó. Fernando Collor de Mello, né? O bordão dele era, ele olhava para a câmera assim, né? Balançava o cabelo, fazia assim, jogava o cabelo de lado e falava: brasileiros e brasileiras. Né? Ele olhava nos olhos das pessoas lá na televisão, né? As meninas da época, né? Minha mãe, minha avó. Ai, o Collor é lindo, ele é maravilhoso, eu vou votar nele porque ele é lindo. E votou nele porque ele era lindo e se ferraram depois, né? Se arrebentaram depois, porque o governo do cidadão também foi terrível, 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 terrível. O lema dele é que ele era o caçador de marajás. Marajá, segundo a tradição indiana, é o camarada que ganha tudo sem fazer nada. Então ele vivia dizendo que no Brasil tinha um monte de marajás e que ele ia caçar os marajás. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, como ele mesmo falava, né, meu amigo, minha amiga, brasileiros e brasileiras, foi o que mais aconteceu na época dele, foi que ele sustentou um monte de marajás. Ele ganhou na época do Lula. O Lula, que foi ali que concorreu junto com ele. O Lula, nesse período, era interessante, né? Que era um bicho grosseiro, né? Não sabia falar direito. Esse cara humilhava o Lula na campanha. Sabe? Ele fazia pergunta difícil, usava indicadores dificílimos e o Lula não sabia responder, humilhou o Lula. Ou seja, a vitória de Fernando Collor de Mello, na verdade, foi uma vitória de marketing. Foi a primeira vez que o marketing venceu a eleição. E por incrível que pareça, o Lula aprendeu direitinho, viu? Porque depois ele acabou fazendo a mesma coisa quando ele concorreu novamente, tá joia? Então, pessoal, eu trouxe alguns vídeos para você assistir e eu quero que você veja esse primeiro vídeo e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Amigo, minha amiga, estudante do IMD, você viu aí? Viu a campanha do camarada? Chegou a hora de acabar com os marajás. Collor! Rapaz, isso na cabeça do povo na época virou assim uma loucura, entendeu? Todo mundo andando de roupa colorida na rua. Ai, é Collor! O Collor é lindo! O Collor é maravilhoso, gente! Eu vou votar no Collor porque ele é muito legal, ele é muito lindo! E não sei o quê. E o que aconteceu, meu irmão? Foi terrível, terrível, terrível o governo do Collor. Tá? Desvio de dinheiro, adoidado, entendeu? E muita coisa ruim acabou acontecendo. Eu trouxe um outro vídeo. Dá uma olhadinha nesse outro vídeo aí, depois a gente volta a conversar de novo.
Minha voz hoje já não é somente minha. É também a voz de mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram em mim e me deram o seu voto com a confiança de que juntos construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário em Cristo. Minha voz é agora também a sua voz. Começamos sozinhos, o povo e eu, sem o apoio de nenhum grupo, de nenhum político, de nenhum empresário. Sozinhos enfrentamos os marajás, sozinhos denunciamos a corrupção, sozinhos lutamos contra tudo isso que aí está e que irá acabar para sempre em nosso país. A nossa candidatura foi crescendo apenas com o apoio de cada um de vocês. Agora, as urnas provaram que o povo compreendeu perfeitamente as nossas propostas. Provaram que o povo entendeu que dentro de mim vibra a mesma indignação contra a miséria que vibra no peito de cada um de vocês. Que dentro de mim, minha gente, explode a revolta contra a injustiça social, contra o desprezo dos poderosos pelos que não têm meios de se defender. A maioria absoluta dos meus votos veio dos mais humildes, dos mais pobres, da gente simples das cidades e do interior. É por isso que não precisamos, mesmo, nenhum de nós, negociar nada com ninguém. Nem muito menos, minha gente, modificar nosso programa de governo. São os nossos adversários que agora se empenham em procurar acordos e abandonam as suas propostas em troca do apoio dos partidos e políticos que o povo repudiou, clara e fragorosamente nas urnas. Nós não precisamos fazer isso. Nós somos a maioria. Vencemos e vamos vencer de novo, porque, minha gente, nós temos a melhor proposta para o país e porque temos capacidade para governar. Porque temos um programa de governo claro e definido, voltado para a diminuição das desigualdades, para as ações sociais que acabem com a miséria e a fome e, sobretudo, para um combate à inflação que garanta o salário do trabalhador. Vencemos, minha gente, e vamos vencer de novo, porque queremos um Brasil mais justo para todo o povo e não apenas para uma pequena parcela da população. Queremos um Brasil do qual nos orgulhemos, onde nenhuma criança, nenhuma família mais passe fome. Agora é hora de união. União em torno de propostas e ideais. Agora é também, minha gente, hora de refletir, de pensar. Está em jogo o futuro do nosso país, o futuro dos nossos filhos, o seu futuro. E é você que decidirá livremente quem tem capacidade e coragem de fazer um bom governo, de fazer o melhor governo para todos os brasileiros. Como vocês sabem, não queremos nem precisamos de acordos ou conchavos. Precisamos, isto sim, de você, de sua força, do seu empenho, da sua participação, da sua confiança. Agora, são 2 os caminhos. São apenas 2 as opções. E a responsabilidade é sua. A você que ainda está refletindo sobre o seu voto, peço que preste muita atenção em cada uma das propostas, em cada uma das metas. A você que já está ao nosso lado, peço que me ajude, levando você mesmo a nossa mensagem aos que ainda não se somaram à nossa caminhada. É a presença de cada um de vocês perto de mim que aumenta a minha coragem, aumenta a minha determinação de mudar este país em favor dos que dele até hoje nada receberam, apesar de a ele terem dado o seu trabalho, o seu sacrifício, muitas vezes a sua própria vida. Eu preciso de vocês. Vamos juntos, minha gente. Vamos construir o Brasil novo. Agora chegou a nossa vez. E aí, aluno IMD, tá gostando da nossa aula? Você viu que legal? O legal de estudar esse período é que existem muitos documentos, né? Vídeos, a própria Constituição, sabe? Muitos áudios da época que dá pra gente poder ter uma noção bem legal daquilo que foi. O que você achou do discurso do Fernando Collor de Mello? Se fosse você nessa época, você votaria nele? Pois é, por incrível que pareça, minha família inteira votou no cara. Todo mundo votou nele. A gente fez campanha, entendeu? Pro camarada e foi muito interessante. Só como eu falei pra você, né? Muitas vezes o aspecto muito bom disso da história é que você sai da palavra e você parte para entender como são as atitudes das pessoas. E o povo brasileiro, ele não viu isso. As nossas opções nessa época não eram as melhores opções, né? Com certeza não eram as melhores opções, mas é o que tínhamos naquele período e infelizmente
eu acredito que qualquer decisão que tomássemos naquele período, nós teríamos aí algum tipo de prejuízo, mas com o Fernando Collor de Mello passamos por situações assim extremamente degradantes e ninguém me falou não, eu estava lá, tá? Eu estava lá, né? Como miséria pouca é bobagem, né? O preço dos produtos estava altíssimo, escândalos de corrupção, né? O Brasil indo derradeira abaixo, né? Descendo serra abaixo e de repente a pior de todas as coisas acontece. Olha o que aconteceu. Dá uma olhada nesse próximo vídeo aí. No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e um inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. A gente, como socialista e que vinha do combate à ditadura, a gente falava em terrorismo, de golpe militar, essas coisas todas. E já o país redemocratizado, 2 anos depois da Constituição Cidadã, a gente vê um presidente eleito na enganação, na euforia. E ele deu 2 golpes, na verdade. O primeiro foi exatamente o golpe do confisco. E outro golpe que ele deu depois, que é o chamado Plano Collor 2, que foi as demissões de funcionários públicos e que colocou em disponibilidade. O Estado centralizou em si toda a poupança do país, surpreendeu o país inteiro com essa recolher todo o dinheiro em caixa, toda a poupança, todos os depósitos bancários, todos os certificados de depósitos bancários, todos os investimentos que nós temos aqui. E eu acho que isso mostrou, e não se resolve a inflação através de decreto. A inflação não é um politicamente consistente ou meras medidas, por mal autoritárias que sejam, via decreto, via provisória, lei, não resolve. E aí, aluno MD, tu viu o que aconteceu? O cara tirou o dinheiro do povo, velho. O dinheiro que estava na poupança. Ele confiscou o dinheiro da poupança de todo mundo. Nós comentávamos aqui, enquanto você assistia o vídeo, que muitas pessoas estavam com dinheiro no banco para pagar os funcionários. O cara estava com dinheiro no banco para pagar a casa que ele tinha acabado de comprar, para pagar o carro que ele tinha acabado de comprar, e de repente o dinheiro foi confiscado pelo governo e muitas pessoas perderam tudo. Ou seja, o governo do cara foi extremamente agitado, entendeu? E além disso, ele não respeitava muito as outras pessoas, entendeu? Os deputados, os senadores, ele era extremamente radicalzão mesmo, entendeu? Então, a economia foi um atraso, foi um fracasso completo total, tá? Então, a partir do confisco da poupança, iniciou-se um processo de impeachment contra ele. Na verdade, os motivos do impeachment não foi nem o confisco da poupança, foram outros motivos. Ali uma corrupção que foi instaurada ali, depois você pode pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E essa imagem que eu trouxe aqui, ó, é interessante porque eu fiz parte desse grupo, tá? Que eram chamados caras pintadas, tá? União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, eu fazia parte desse grupo aqui na época, tá bom? Então nós aí colocamos a cara na rua, fomos atrás para tirar o presidente na época. Eu não estou falando para você que nós estávamos certos ou que nós estávamos errados, eu só estou te dizendo que eu estava lá, né? Às vezes eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu estava lá também, tá bom? Então, quando o Fernando Collor de Mello ele foi impeachmentado, ele foi botado para fora, quem entra no lugar dele foi o Itamar Franco. Tá? Então o Itamar Franco ele vai ficar entre 1990 e 1992. Tá? Então ele vai sair lá no finalzinho, no início, na verdade, de 1995, e o governo dele foi um governo assim, que se nós compararmos com os governos anteriores, foi um governo muito interessante, né?
Principalmente, eu era um adolescente nessa época, eu pude acompanhar a valorização da nossa moeda. Que na época, se não me engano, era Cruzado Novo. Tá? Então, ele passou a se chamar Cruzado Real e, por fim, ele se transformou em real. Tá? Então, a economia brasileira ela vai acabar sendo estabilizada nesse período, porque antes não tinha estabilidade nenhuma. O teu salário você tinha que receber e correr para gastar logo, comprar comida o mais rápido possível. Por exemplo, hoje, uma coisa que acontece hoje, tu compra uma bicicleta por R$1.000 e você divide em 10 prestações de 100. Antigamente você comprava uma bicicleta por R$10 e dividia em 10 prestações. A primeira prestação de 100, a segunda de 150, a terceira de 200, a quarta de 300, a quinta de 400, e quando você pagava a última prestação, ela seria de R$2.000. Mas lembra quanto tu pagou na bicicleta? 1.000. Entendeu? Então a inflação multiplicava muitas vezes o preço dos produtos, a ponto de que a última prestação era mais do que o valor inicial que você pagou pelo produto. Tá bom? Então foi isso que aconteceu na época. Tá? Então o governo do Itamar Franco ficou caracterizado por isso aí, né? Esse processo inflacionário ele começa a diminuir em Itamar. Então foi uma característica interessante do secretário da Fazenda dele, né? Tá? Do ministro da Fazenda, quero dizer, que é o Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde vai se tornar o próximo presidente da República do Brasil. Inclusive, é sobre ele que nós vamos falar agora, tá? Ele vai ser o primeiro presidente da República do Brasil que tem 2 mandatos consecutivos. O Brasil experimentou uma melhora considerável durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, mas o fim do seu governo foi marcado aí por crises iguais às crises que aconteceram no período anterior. E um dos aspectos negativos, segundo algumas pessoas, foi o fato de que muitas empresas brasileiras foram vendidas a preço de banana, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe um último vídeo para você, que é a fala do Fernando Henrique Cardoso, e depois que você assistir esse vídeo, eu darei por encerrada a nossa aula. Eu quero agradecer pela sua presença, quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui, tá? Assista o vídeo e eu te espero na próxima aula, valeu? Muito obrigado e até mais. Uma das coisas mais estranhas nessas eleições é que as mesmas pessoas que me acusam de querer me beneficiar com o real estão usando o real para se beneficiar. Eu criei o real e comecei sua implantação. Defendo o real desde o início, enfrentando críticas e problemas de todo tipo. Agora, tem gente que torce visivelmente para que o real dê errado, mas não tem a coerência e a coragem de dizer isso na TV, porque sabem que a população está a favor do real e que corre o risco de perder o seu voto. Os mesmos que se dizem a favor do plano comemoram cada pequeno problema que o plano tem. Então está na cara que não são amigos do plano. E a população, que é muito mais inteligente do que essa gente pensa, sabe que a raposa não é a criatura mais indicada para cuidar das galinhas. Da mesma maneira que não são os inimigos do plano os mais indicados para cuidar dele. Nesse sentido, é louvável e coerente a posição do governador Leonel Brizola. Foi contra o plano antes e continua contra. Porque sabe, como diz o povo, que quem tenta colocar um pé em cada canoa acaba caindo na água. Para quem quer emprego, saúde, agricultura, segurança, educação. Fernando Henrique, presidente. Eu quero ser um presidente que trate dos grandes problemas dos pequenos, dos mais humildes. Porque a maioria dos governos sempre tratava dos pequenos problemas dos grandes. O sujeito que tem uma indústria e tem um problema, tem como falar com os deputados, com o governador. E a senhora, ou o senhor, que não tem luz na sua rua? A quem reclama? A senhora que tem problema de segurança no seu bairro. Fala com quem? A quem reclama? Não é à toa que em todas as eleições tantos comunicadores de rádio e televisão são eleitos, que são os comunicadores que ouvem o povo. O povo escuta o rádio e a televisão porque o rádio e a televisão escutam o povo. Foi ouvindo o povo que nós definimos as 5 principais metas do meu governo, que são emprego, saúde, segurança, educação e agricultura. União,
Estados e municípios trabalhando juntos pela periferia. A senhora sabe melhor do que ninguém o que é ter medo de sair de casa à noite, porque as ruas não têm luz nem policiamento. Sabe o perigo que é deixar os filhos brincar na rua com esgotos a céu aberto. Sabe o que é ver seu marido acordar de madrugada e sair cedo, que tem de tomar até 4 ônibus para chegar ao trabalho. O presidente da República, sozinho, não vai resolver todos esses problemas. Mas se o presidente se entrosar bem com os governadores e prefeitos, pode fazer muita coisa. Pode aplicar melhor o dinheiro que o governo federal tem para ajudar estados e municípios. As pessoas em primeiro lugar. E se eu for presidente, é assim que eu quero trabalhar com os governadores e prefeitos. Trabalhar com todos eles, sem proteger nem discriminar ninguém. Não interessa a política, o que interessa é resolver o problema das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres das periferias. Este é Gabriel. Ele tem apenas 5 meses. Mas para ele ter saúde, educação e principalmente futuro, Fernando Henrique tem programa de governo para melhorar a vida de quem mora na periferia das grandes cidades. Fazer a economia crescer para gerar mais empregos. Equipar e treinar as polícias estaduais para combater a violência. Cooperação com estados e municípios para levar o saneamento até os bairros mais afastados. Implantar e fazer funcionar o atendimento médico municipalizado. Investir 3 bilhões de reais em casas populares e nos mutirões da casa própria. Melhorar a vida de quem mora na periferia. Compromisso de Fernando Henrique. Faltam 23 dias para a eleição. Veja agora como vai o dia a dia da campanha que está mobilizando o Brasil. Fernando Henrique está unindo todo o país. Sexta-feira, o interior de São Paulo mostrou a força do seu apoio com carreatas em Campinas e Ribeirão Preto. E o povo carioca, apesar da chuva, foi a Caxias ouvir as propostas de Fernando Henrique. Amanhã, ao meio-dia, no Clube Pinheiros, em São Paulo, é dia dos esportistas discutirem com Fernando Henrique suas metas para o esporte brasileiro. Se você quer material de campanha, se inscrever como fiscal ou pedir o livro Mãos à Obra Brasil, ligue gratuitamente para 061 800 45 45. Levante você também a sua mão. Mostre que você está com Fernando Henrique. No dia 7 de março, a cesta básica custava o equivalente a R$ 96,40. No dia 5 de julho, chegou a R$ 107,70. Quem apostou no fracasso do real, perdeu feio. Os preços da cesta básica voltaram a cair. No dia 8 de setembro, ela estava custando R$ 96,33. Ou seja, 7 centavos a menos do que no dia 7 de março. Com a queda da inflação, o preço vai cair ainda mais. É o Plano Real valorizando seu salário. Durante muitos anos, o Brasil criou um monte de bichos de 7 cabeças. Coisas como a reforma agrária, o aumento do salário mínimo, a distribuição de renda, a reforma da Previdência, a educação de boa qualidade. Coisas que durante anos e anos as pessoas rotularam de impossíveis, que não dava para fazer, que não tinha solução. Pois essas coisas são tão possíveis de serem feitas como foi possível baixar a inflação. E nós fizemos. Você sabe por quê? Porque nós fizemos conversando o que os outros quiseram fazer na marra. Tem gente no Brasil que gosta de dizer que as coisas são complicadas para que as soluções pareçam radicais. Não precisa nada disso. O que o Brasil precisava era de estabilidade. Com os preços subindo todo dia, você não conseguia governar o seu salário. A dona de casa não conseguia governar a sua casa. E ninguém conseguia governar esse país. Agora é diferente. Nós começamos a ter estabilidade, a ter sossego. E agora podemos fazer um plano social para melhorar a vida das pessoas, para consertar a saúde, para melhorar a educação, para fazer a reforma agrária, para encontrar solução para o problema da previdência, para gerar mais empregos para quem precisa. Se alguém lhe disser que tudo isso é impossível, você sabe que não é. Na verdade, com o Plano Real, nós fizemos a primeira coisa que os outros diziam ser impossível.
nós acabamos com o primeiro bicho de 7 cabeças. É só você olhar pra cara e você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer.